a Vivian Castanheda, host do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que podem te ajudar na sua vida, na sua carreira, te autogerenciar, calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou ruiva, eu tenho 1,64 m, tenho cabelos longos e lisos, meus olhos são verdes, eu tenho a pele branca e com sardas, mas elas estão cobertas como todo episódio, porque eu tô de maquiagem. Eu tenho 44 anos, estou usando um macaquinho da cor jeans, azul, com um acessório bem grande, dourado e uns brincos também dourados. Então, bora lá apresentar o meu convidado, porque o tema de hoje, olha, tenho certeza que você vai se apaixonar. A gente vai falar sobre acelerando sonhos, como Léo Rufino conquistou o automobilismo brasileiro. Já falei quem é o convidado de hoje, gente. Caramba, nem dei spoiler. Já fui direto contando. Ele é um atleta, né? Ele é piloto. Entrou na Copa Truck em 2024, sendo o piloto mais novo e o primeiro negro da história da categoria, e hoje está na equipe PP Competições. Ele foi campeão brasileiro na Copa HB20 em 2022 Elite e foi também campeão brasileiro de kart. E eu vou fazer a autodescrição dele. Ele é negro, ele tem 1,83 m, tem o cabelo crespo, curto, mas hoje ele fez uns dreads muito legais. Os seus olhos são castanhos claros, ele tem 20 anos e ele está vestindo uma camiseta branca. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast. Obrigado, Vivian, pelo convite. Vou contar um pouquinho da minha história aí, mostrar um pouquinho da minha experiência e poder ajudar aí quem se identificar comigo. Com certeza, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo vai se conectar com você de alguma forma. Então, eu já quero começar te perguntando como que tudo começou, né? De onde surgiu essa vontade de ser um piloto, né? Eu já fiquei sabendo um pouco, mas agora eu quero saber tudo de você. Como que começou, Léo? Bom, tudo começou muito com meu pai. Ele sempre gostou muito de velocidade mesmo, assim. Ele sempre foi apaixonado por carro, por velocidade, por corrida. Só que ele teve uma infância bem difícil, né? Em questão financeira. Enfim, ele não conseguiu embarcar nesse sonho logo cedo, assim como eu. Então, ele fez a vida dele, virou empresário, abriu a empresa dele. E quando ele tinha, não sei, eu acho que por volta de uns 20 e pouquinhos anos, ele conseguiu uma grana a mais e entrou nesse mundo do automobilismo. Ele começou a correr de Fusca, aqui em Interlagos mesmo. Ele já fez algumas corridas na categoria que eu corro hoje, que é a Copa Truck. Eu acho que ele fez 2 ou 3, mas se eu não me engano, 1997. Então, faz um bom tempinho. Então, eu já nasci com isso. Tanto que quando eu tava na barriga da minha mãe, ele já corria e minha mãe falou que teve corrida dela tá grávida e ela tá no autódromo. Então, assim, eu já sinto essa vibração desde cedo. Começou aí desde da barriga da minha mãe. Mas que eu mesmo me interessei foi no dia que eu tava no quarto deles. Se eu não me engano, eu devia ter por volta de 5, 6 anos. E a minha mãe, ela guarda bastante foto. Então, e eu sempre gostei de ver foto antiga deles, foto antiga da família, e pedi pra ver. E por cargas d'água apareceu uma foto do meu pai no kart, que ele também já foi piloto de kart. Gostei, vi que era um carrinho diferente, vi que não era grande igual o carro. Falei, perguntei pra minha mãe, que é isso, né? Ela me explicou toda essa história do meu pai, falou que ele sempre gostou muito. Eu falei, quero conhecer. Por coincidência também, na mesma avenida ali na Fernão Dias, tinha um kartódromo indoor, né, tipo pra amador. Inclusive o dono tem uma história bem legal também pra contar dele. Enfim, meu pai me levou lá, que a loja dele era bem pertinho. Gostei, pra variar um pouco, né? Porque tá no sangue. Meu pai também, eu acho que era um dos maiores sonhos dele que eu também fosse piloto. Enfim, gostei. E a gente começou praticamente toda semana. E o dono do kartódromo falou que eu
E ele conhecia um chefe de equipe de kart profissional, que corre Uau. paulista, que corre brasileiro. Ele falou, vou chamar o Evandro Camargo, que era é o nome do menino que foi o primeiro a me avaliar, assim, vamos dizer assim. Ele foi lá num dia de treino, gostou, e daí pra frente eu entrei no kart profissional. Minha carreira toda do kart eu corri com esse Evandro, na Camargo Racing, o nome da categoria, da equipe dele. Então, daí pra frente, não saí mais e tô nesse mundo aí até hoje. Vou te falar que ficar sem não dá mais, não. Que legal. Então, quer dizer, o sonho do seu pai, ele, de uma certa forma, acabou passando para você e você se apaixonou também. Porque eu conheço muita gente, Léo, que o sonho é do pai e a pessoa não gosta daquilo que o pai gostaria que a pessoa seguisse. E no seu caso foi totalmente diferente. Você viu aquilo ali e falou, não, também quero conhecer e já se apaixonou. E isso, você começou a correr, você tinha 5, 6 anos? Na verdade, os treinos, né, vamos dizer assim, que era mais por brincadeira, foi com 5, 6. Mas eu acho que com 6 mesmo eu fui pra meu primeiro treino oficial, assim, lá já com os meninos, em kartódromo profissional, com kart profissional. Mas ele era mais rápido já do que o que eu tava treinando. Já tinha mais meninos na pista também. Eu até parei por 2 ou 3 meses, porque eu fiquei com medo na primeira vez, porque eu ouvia barulho de outro kart e eu entrava pro box. Eu falava, não quero, porque eu tava acostumado a andar sozinho. Enfim, parei. Minha mãe e meu pai também nunca me pressionaram, sempre me entenderam. Falaram, não, tudo bem, filho, se você não quer, não precisa ir. Mas acabou que passou 2, 3 meses, eu falei, pai, quero voltar. Aí ele, né, conversaram bastante comigo, demorou um tempinho pra eu passar por esse processo de perder o medo. Se adaptar, né? Isso, exato. Mas ali no final de 2011, a última etapa da Copa São Paulo Light, que é como se fosse um paulista que tem, eu já participei, foi minha primeira corrida oficial, assim. Não lembro muito bem meu resultado, mas eu lembro que eu gostei, era aquilo que eu queria. E em 2012 eu realmente fui desde a primeira etapa, aí eu fiz Campeonato Brasileiro, fiz Paulista, aí eu embarquei de verdade mesmo, foi em 2012. E aí você foi campeão em 2014 no kart. Isso, 2014 eu fui campeão brasileiro, 2012 eu fui campeão da Granja Viana, que eu também participei, um campeonato que tinha só lá, do Light, e eu acho que foi esses dois que eu... E do GPRBC, se eu não me engano. Isso, e do GPRBC. Então, assim, no primeiro ano eu ganhei 3 títulos. Eu falei, opa, eu acho que eu levo jeito pra isso aqui. Que legal. Isso. Ô, Léo, e como que é? Imagina, eu tô tentando imaginar 6 anos, porque eu tenho um sobrinho de 6 anos, né? Eu não consigo ver ele pilotando um carro de kart, porque... por mais que você fale, eu acho que toda criança já brincou de carrinho de bate-bate. Eu, pelo menos, adorava brincar. Mas o kart, ele é pesado, ele tem uma estrutura. Não sei, como que é isso? Conta pra gente. Bom, na verdade, eu não tinha muita dimensão do que eu tava fazendo, né? Uma criança de 6 anos, ela não tem muita noção, né? De perigo, de alguma coisa assim. Não tem os medos que a gente teria Isso, quando exato, tá grande. Mas, com certeza, é uma experiência que, na verdade, até hoje eu não encontro em nenhum outro lugar. Independente seja kart, caminhão, carro, é um esporte que eu não consigo, tipo, achar a adrenalina, o sentimento, e, na verdade, é até difícil de explicar pra quem não tá lá dentro como que é, entendeu? Mas, com certeza, foi uma sensação incrível, porque, né, de não conseguir largar mais. Mas o ponto principal que falam de eu ter começado cedo assim, que falam que meus pais são meio doidos de deixar uma criança de 5, 6 anos andar de kart. Tanto que minha namorada, ela é na Copa Truck, tem um negócio que você anda do lado. Então, tipo assim, eu tô no piloto e você vai no passageiro. Eu levei ela, eu acho que lá em Minas, numa volta, ela fez a volta, tipo, saiu... animadíssimo, de coração acelerado. E ela chegou na minha mãe e falou, tia, como que a senhora deixa o menino dirigir o caminhão? E olha que agora eu tenho 20 anos. Ela falou, eu não imagino nem como era quando ele tinha 6 anos. Todo mundo acha meio loucura isso de eu ter começado com 6 anos. Porque não são devagares os karts, né? Com 6 anos já chega a 70, 80 por hora. Pra uma criança de 6 anos é muita velocidade, né?
Léo, tô pensando aqui, porque eu nunca andei de kart. Uhum. Tenho vontade, mas eu sou muito medrosa. Mas no meu caso, eu acho que é um caso específico. Eu, quando tinha 6 anos, eu tive um acidente, eu caí do beliche e fraturei o crânio. E aí eu tenho muito problema com tudo que se mexe muito. Até, por exemplo, se eu for no cinema assistir filme em 3D, eu não consigo. Porque eu acho que deve ter traumatizado alguma parte no meu cérebro. Graças a Deus eu não tive nenhuma sequela, mas eu não consigo nada que seja com muita velocidade. E aí eu fico pensando, lógico, tô tentando comparar e tô tentando entrar nessa história, porque os meus sobrinhos, então eu tenho um sobrinho de 6, um de 4 e a minha sobrinha que vai fazer 4 agora também, né? Então, e o de 4, ele não tem freio, ele vai, o pai dele tem aqueles carrinhos de rolemã, sabe? Então, eles descem assim na rua, eu acho... e eu falo, meu Deus, eu não posso nem olhar que eu já vou ter um piripaque. Então, imagina sua mãe, seu pai. Eu acredito que o seu pai, como sempre teve esse sonho para ele, não tinha problema nenhum. Mas eu acho que a sua mãe deve ter uma fé inabalável, né? Com certeza. Na verdade, até hoje, os dois ficam muito nervosos, assim, antes da corrida, até porque também agora é um caminhão, né? Muito grande. Mas eu sinto que eles têm uma diferença de preocupação. Tipo assim, são duas principais. Uma é segurança e a outra é o resultado que eu vou entregar. Eu sinto que a minha mãe, a principal é a segurança e depois vem o resultado. Eu acho que como meu pai já viveu isso, é um esporte muito seguro, pra ele eu acho que vem primeiro o resultado e depois a segurança, que é a mesma coisa que é pra mim, entendeu? Então eu super entendo. Mas é um esporte muito seguro, assim, com certeza te convidaria para ir andar de kart comigo, porque é um esporte muito seguro. Eu faço isso desde os 5 anos e tem muitos equipamentos. A gente usa luva, usa o macacão, é a prova de fogo, é anti-chama, né? Tem o capacete, tem o protetor de pescoço que gruda no capacete também para não machucar o pescoço. E assim, mesmo eu sendo piloto, meus maiores machucados são jogando bola e andando de patinete. E olha que eu já capotei o kart com 10 anos. Então, assim, é um esporte realmente muito seguro. Jogando bola, caí, bati a cabeça, tomei 7 pontos na cabeça. Inclusive, numa quinta-feira e sábado eu tinha corrida de kart. Meu Deus. E de patinete, eu caí, ralei os 2 joelhos, tamanho grande, assim, ralado. Numa quarta-feira e sábado eu tinha corrida. Então, assim, os meus maiores machucados, assim, não são dentro do meu esporte. E já bati o carro, já bati nos pneus, já capotei. E no máximo arranha um pouquinho, mas você também sai andando e tá tudo bem, entendeu? Entendi. Então, quando você for jogar bola ou andar de patinete, vai com um macacão com capacete pra você não ter nenhum problema. Eu acho que é o jeito mesmo. Mas realmente é um esporte muito seguro, porque ele é feito pra isso, né? Não feito pra bater, né? Mas assim, ele é preparado pra isso. Né? Não é igual, um exemplo, um carro de rua normal. Com certeza não é. Você bater um carro de rua a 120 por hora é totalmente diferente de você bater um carro de corrida a 120 por hora. O cinto, ele é bem mais grosso, ele tem 5 pontas, tem a gaiola que fica dentro, que a gente chama de Santo Antônio, são várias barras de ferro dentro do carro que segura a estrutura. Então, assim, tem história do cara capotar 4, 5 vezes e ele só treme lá dentro, ele abre a porta e sai andando. E num carro de rua, isso é quase impossível. Não que a pessoa vai vir a falecer, mas que dificilmente ela vai sair andando sem nenhum arranhão. Então, com certeza, é um esporte muito seguro, por mais que não pareça. A gente que é desse mundo fala que é até mais seguro que futebol, né? Porque futebol bate cabeça, futebol já quebra a perna. E no nosso é mais tranquilo. Ou quebram a perna do jogador isso, e exato. tudo mais. Depois a gente fala de futebol. Que time você torce, Léo? Sou corintiano. Aê, muito bom! Sabia que eu tava trazendo aí um cara bom, também sou bem corintiana. Depois a gente volta no Corinthians. Que, inclusive, a sua história foi... será que eu tô enganada? Você ia jogar futebol e não deu certo? Não é você? Mais ou menos isso. Porque eu vi isso... Porque, lógico, para trazer você aqui, sua mãe contou um pouco, eu entrei no seu Instagram, mas hoje o recurso da internet vai trazendo um monte de reportagem. Eu fiquei assistindo. Mas eu falava, eu não quero assistir tudo, porque eu quero que o Léo conte pra mim, né? Então, na verdade, essa história vem de que é um esporte muito elitizado. Até por isso que também é uma coisa legal
que o pessoal fala, né? De ser o único negro, de ter essa inclusão. Então, meu pai sempre apostou tudo em mim. E chegou uma hora que não deu mais. E também eu nunca ia querer que ele vendesse casa, carro, como tem pai de piloto que faz pro filho continuar na carreira. Então, eu acabei parando no kart, se eu não me engano, em 2016. Eu parei, só que eu sou um menino que gosta muito de esporte. Muito. Tanto que, um exemplo, agora a gente tá meio que de férias das corridas. Eu vou jogar bola toda semana. Alguma coisa eu vou estar fazendo. Final de semana, às vezes, a gente vai pro bar, que eu amo fazer o que der com jet ski. Enfim, eu gosto de adrenalina, eu gosto de esporte, eu gosto de competição. E meus pais também sempre foram muito da opinião de que o esporte ajuda a criança a ter disciplina, a saber lidar com as frustrações. Então, a gente foi no Corinthians mesmo, porque eu fui fazer teste, mas na verdade lá fala que é futebol, mas foi de handball, que era um esporte que eu tava gostando muito, que eu tava praticando bastante na minha escola. Na época eu acabei passando na peneira, só que por ser longe, não ser aquilo que toca o coração, porque assim, é longe de Arujá até o CT não é o CT do Corinthians, né? Que é aqui na Marginal mesmo? Sim, acho que é no... Eu esqueci Como o que é o nome. nome daquele lugar Mas onde... é o centro que tem... É o Parque Tietê, no Corinthians? Não, mas eu acho que tem um outro nome. É Parque São Jorge. Isso, Parque São Jorge, exatamente, isso mesmo. Era lá. Assim, é longe, mas pra gente não era longe sair de Arujá pra Interlagos, que acaba sendo mais longe. Mas Muito mais mas longe. Como era pra corrida, a gente não liga. Então acabou que eu nem fui, assim, sabe? A gente nem deu muita atenção. Mas sim, tem essa história com o Corinthians, eu como atleta e também eu como torcedor eu gosto bastante de assistir, eu gosto bastante de ir no estádio, então eu ainda tenho essa proximidade com o Corinthians, além do meu esporte. Bem que o Corinthians podia patrocinar a Copa Truck também, né? Ia ser bem legal. Na verdade, tem um projeto deles que patrocina outros esportes, né? Até na Copa Truck já teve com o Roberval Andrade, mas acabou que parou por conta do financeiro, né? Que tá difícil desses últimos anos, mas eles estavam com planos de voltar e chegaram a vir falar comigo sobre, eu esqueci o nome do cara que veio falar comigo. Mas enfim, que ele veio falou, se der certo, eu vou tentar te encaixar, porque eu gosto de você é corintiano, você é um bom piloto, a gente tenta. Eu falei, opa, com certeza, né? Vamos deixar que o universo faça parte Com dele certeza. e eu vou ficar aqui na torcida pra... Obrigado. Porque Corinthians é Corinthians, Corinthians né? é Corinthians. E aí eu quero voltar, você falou que, na verdade, sua mãe contou pra mim nos bastidores que você começou a trabalhar com 14 anos, mesmo pilotando, é isso, Léo? Sim, com certeza, porque é uma coisa que meu pai fala bastante, de que, assim, você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem, pra quando você tiver uma coisa melhor, você conseguir fazer melhor ainda. É meio difícil de entender essa frase, mas pra prestar atenção, dá pra pegar legal. E também porque a minha família vem de uma realidade muito difícil, a geração do meu pai. Então, eles começaram a trabalhar cedo. E como todo mundo, graças a Deus, deu certo na vida, vamos dizer assim, né? Deu certo, conseguiu melhorar muito a condição financeira. Hoje, todo mundo mora em condomínio, tem 2, 3 carros. Então, assim, graças a Deus, melhorou bastante. Então, ele falou, você vai ser piloto, mas você vai ficar aqui na loja trabalhando comigo, até porque se não der certo aqui, você tem a base aqui. Não é nem se não der certo, porque a gente sempre acreditou que ia dar certo, com fé em Deus vai dar muito mais certo ainda e continua dando certo. Sim. Mas de aprender a lidar com o trabalho, meu pai fala muito de forjar um homem, né? Então, assim, já às vezes eu saía da escola quando eu estudava de manhã e meus amigos mandando mensagem no grupo, vamos jogar videogame, que tinha um jogo que a gente gostava de jogar junto, não sei o quê, e eu ia trabalhar. Então, eu, obviamente, com 14 anos, a criança não quer isso. Não. Né? Mas, hoje em dia, eu vejo muitos frutos que eu consegui colher através disso. Eu sou um dos únicos da minha roda de amigo que conseguiu comprar o carro com dinheiro próprio. Então, assim, sabe? Não só isso. Não só questão de dinheiro, mas eu acho que muito de você lidar com os problemas, de você lidar com pessoas. Tipo, é muito diferente, sabe? E também de você dar valor. Né? Sua formação Isso, por exemplo, eu sinto muito que eu dou muito mais valor hoje para as corridas, porque eu entendi todo por trás. Porque eu, com 8 anos, era o quê? Era o Léo, acordava, ia pra escola e ia treinar.
Ele, tipo, agora eu entendo a luta que é pra eu estar lá. Hoje, graças a Deus, a gente não gasta mais nada, né? Hoje já até consigo viver disso. Mas até chegar lá, consegue valorizar muito mais, sabe? Que tem que acordar cedo, que tem que ir lá trabalhar, que tem que vender, que senão não dá certo, entendeu? Então, Conhecer até todos os. Tudo que é por trás, né? Porque por sim. mais que hoje você sendo piloto, a sua carreira ela também tem uma continuidade para você poder juntar dinheiro e depois ou investir mesmo dentro da parte do que você faz, né? Como piloto, ou investir em outros pilotos, ou até tentar abrir negócios. É assim que todo mundo faz, né? Eu acho que o seu pai quis dar para você uma estrutura de conhecimento da vida através disso. Sim, e uma coisa que eu achei legal que ele fez na época, eu não achei muito legal, mas hoje eu entendo que foi legal, que assim, eu comecei na empresa, mas eu comecei no cargo mais baixo. Eu não comecei como, nossa, aquele ali é filho do patrão. Sempre vai ter o pessoal falando isso, mas assim, eu comecei literalmente, eu limpava o pátio, eu entrava debaixo do caminhão, saía embora sujo de graxa. Hoje em dia, eu vou pra loja ainda bem, não vou mais todo dia, porque agora tá começando a aparecer mais coisas dessas coisas relacionadas à corrida, ao automobilismo mesmo. Mas hoje em dia lá na loja eu sou como se fosse um gerente e vendedor. Mas eu passei por todas as fases pra chegar onde eu tô, sabe? Meu pai já não me colocou em cargo alto, vamos dizer assim. É bom até pra eu valorizar o que eu tenho hoje. E também que uma coisa que meu pai fala, é bom a gente entender tudo o que acontece dentro da empresa. Então assim, hoje em dia eu vou falar com algum funcionário sobre alguma coisa. Eu falo com ele, se ele retruca de alguma forma, não dá, eu sei se dá ou não dá pra fazer, porque eu já fiz. Excelente. Ou eu falo, não, faz desse jeito, porque como eu já fiz, eu sei que assim é melhor, eu sei que desse jeito que você tá fazendo não vai dar certo, você tem mais propriedade pra falar daquilo, né? Experiência, Sim, né? exato. Então, realmente, na época a gente não gosta muito, mas hoje eu vejo que realmente foi muito bom pra mim como pessoa, como profissional de ter iniciado cedo, assim. E o bom disso é que você aprende, tudo que você aprende nesses bastidores, você vai trazer inclusive para a sua profissão hoje, né? Que mesmo você sendo piloto, você tem que lidar com toda a equipe, com os chefes, com todo o pessoal. Então, tudo que você aprendeu ali, desde do momento que você iniciou trabalhando lá com o seu pai, você fala, opa, olha, isso aqui é muito parecido, então deixa eu ir por esse caminho. Então, acaba tendo essa contribuição para sua carreira hoje, né? Sim, eu acredito que muito o que me ensinou foi de que todas as funções ali, todos os cargos têm uma extrema importância. Desde o cara que tá lá só pra limpar o box, só pra limpar o óleo que cai do caminhão, trazendo pra realidade de hoje, desde o chefe de equipe, do cara que coordena tudo. Porque se faltar uma pecinha não dá certo. Se faltar o chefe de equipe, não vai ter quem vai comandar tudo. Se faltar o cara que tá limpando o óleo de chão, tá mexendo ali no motor, tá se sujando todo, a equipe não anda do mesmo jeito. Se faltar o piloto, também não vai dar certo. Se faltar o cara que mexe na eletrônica, não dá certo. Então, assim, todo mundo tem a sua extrema importância dentro de qualquer coisa. Né? Aqui mesmo, é importante ter eu, é importante ter você, é importante ter ele que tá ali mexendo com tudo. Então, assim, cada um tem a sua extrema importância. Se faltar uma peça, a coisa não anda. A coisa não entendeu? anda. Então, eu acho que isso me ajudou muito também de valorizar também, né? Tudo, assim, que já passou. E também uma coisa que meu pai sempre me ensinou relacionada a isso você vai e deve cumprimentar desde o cara que tá limpando até o patrocinador master da categoria toda. Por exemplo, até o diretor da Petrobras que tiver lá dentro do evento. Você vai cumprimentar todo mundo. E hoje, graças a Deus e muito aos meus pais também, é uma coisa natural minha, sabe? Chega, cumprimenta, se o cara tá lá com lixo, olhou pra mim, eu vou olhar pra ele e vou cumprimentar. Se ele vier, vou apertar a mão dele. Se ele pedir pra tirar foto, vou tirar foto. Vai ser tudo normal. E eu vejo que isso lá dentro do automobilismo não é tão comum. Tanto que muita gente lá chega e me elogia falando, mas gente, isso não era
pra você vir me elogiar por conta disso era pra ser uma coisa normal, né? Sim. Mas, infelizmente, não é uma coisa normal. Léo, mas você pode ter certeza que tudo isso que você está fazendo, você está sendo exemplo para muita gente. Então, continue e parabéns para os seus pais que te educaram dessa forma, Obrigado. porque eu concordo, né? E assim, tem que ser igual. Você não pode olhar para uma pessoa e falar... Essa daqui eu vou ter que cumprimentar diferente porque é o patrocinador e esse... Não existe isso, né? Exato. Somos todos iguais. Não Sim, tem com certeza. diferença nada. Eu queria te perguntar uma coisa que nem tá aqui no roteiro. Quantas pessoas fazem parte da sua equipe? Você tem uma ideia? Meu Deus. A quantidade? Porque você falou aí que tem gente que tem que tirar o óleo, tem gente que tem que apertar o parafuso, tem gente que tá lá gerenciando. Mais ou menos você tem uma ideia de quantidade? Nossa senhora. Ó, eu acho que deve ser umas 20, 30. Porque, vamos lá. Tem uns 6, 7 mecânicos, tem o pessoal do marketing, tem o próprio motorista da carreta, porque os caminhões vão pra lá em cima de outro caminhão. Então tem ele, tem o chefe de equipe, tem o pessoal que faz a comida pra gente, de café da manhã, almoço. Então, tipo, tem um ônibus lá que tem de 2 a 3 pessoas que ficam só pra isso. Tem bastante gente. Tem um cara lá que ele fica lá só pra aquecer a gente, né? Pra alongar de manhã, essas coisas. Tem um pessoal que é só pra mexer com a eletrônica do caminhão. Tem um pessoal que é só com a telemetria do caminhão. Deve ser, vai de 20 a 30, mais ou menos. É muita gente, Bastante. né? Que legal. É uma coisa que muitas vezes a gente não tem ideia, né? Porque as pessoas, elas olham ali, porque a maioria das pessoas tem acesso só à Fórmula 1. Daí olha lá o piloto, mas né? No seu caso, o Copa Truck, que você tá agora, Sim. que é um caminhãozão. Eu achei um máximo você lá. Eu achei sensacional, porque é muito diferente de tudo que a gente tá acostumado. E o mais interessante é pensar que qual é a velocidade que um caminhão chega, Léo? Ó, aquele lá, vou te falar, Interlagos, Goiânia, que é as maiores retas que a gente tem. Assim, pouca gente sabe. Se você acompanha ali as corridas, o pessoal vai saber, mas tem radar até na corrida de caminhão, porque eles são muito rápidos, mas também, por exemplo, se acaba um freio de um caminhão no final da reta, com certeza a batida é muito mais prejudicial tanto para o equipamento quanto para o piloto do que você acabar um freio de um carro, né? Porque ele é mais pesado, tem 5 toneladas o caminhão. Uau! Então, assim, no radar lá em Interlagos, a gente tem que passar na média de 160 por hora. É a velocidade média. Então, você entrou a 170 e a sua mínima foi 150. A média vai ser 160, então você tá dentro das regras. Mas eu lembro que a gente tem como se fosse um velocímetro, que chegava, a uns 190 e pouco, 196, 197, e tinha que frear até uns 155, pra dar a média. Então é mais ou menos você uns chegou até 190 quase e pouco. 200 quilômetros. Isso, exato. E quando você está falando, né, de média, tudo é uma técnica, então, para pilotar. Não é apenas ir lá e acelerar, né, Léo? Não, isso com certeza não. Tanto que lá dentro mesmo tem vários estilos de pilotos que fazem o radar de uma forma diferente, tem estilo de pilotagem diferente. É a mesma coisa um jogador de futebol. Tem, né, jogador que ele vai se dar melhor no ataque, tem jogador que vai se dar melhor no meio-campo. E não é porque um é melhor que o outro, é porque um tem a característica que serve para o meio-campo, um tem a característica que serve para atacante, um tem a característica que serve para zagueiro, um exemplo. E lá é a mesma coisa, só que lá tem o mesmo intuito, né? Tudo. Mas assim, cada um faz de uma forma e o importante é o resultado ser bom. Então, às vezes eu vou pilotar de uma forma, você vai pilotar de outra. Mas, no final das contas, fica primeiro e segundo, segundo e primeiro, entendeu? O importante é o resultado ser bom e ser rápido. Mas no radar é muito no olho, assim, sabe? Na aproximação das coisas, de você saber o lugar certo de você frear, de você reacelerar. Não é tão simples assim. Não é igual o pessoal pensa que é só acelerar e frear. Não é. Tem muito mais por trás. Eu tenho certeza, porque você falou assim,
você dando um exemplo aí. Eu vou acelerar, você pode ir de um jeito. Eu ia de olho fechado. Porque eu já fiquei com medo aqui. Você falou um dia que eu poderia ir lá conhecer, só se eu tomar um Rivotril ali pra participar, porque eu acho que eu Mas não é uma teria. experiência muito legal, porque bastante gente que vai lá, desce do caminhão, chega em mim e fala: essa experiência marcou a minha vida, eu nunca vou esquecer. Então, assim, é uma coisa que se desse, eu dá um medinho, mas no final eu acho que o pessoal mais gosta do que fica com medo. Quando você estiver em Interlagos, quando você for correr, você me avisa, né? Pode Vou deixar. pedir pra sua mãe me Esse avisar ano que eu tem 2 Interlagos para não quero dar ir lá. desculpa. Eu Tem quero 2 ir, finais de hein? semana. Por Exato. favor. Agora vamos falar que você recentemente mudou de time e você também se tornou o primeiro piloto negro na categoria. O que isso para você representa, Léo? E quais são as suas expectativas aí preparando para esse novo desafio e agora para tudo que vem em 2025? Bom, falando um pouquinho de ser o único piloto, né? Na verdade, sou o único piloto negro da Copa Truck, mas também de uma categoria de expressão no automobilismo nacional. Então, vamos citar aí, as 4 maiores, vamos por Stock Car, Copa Truck, a TCR e, não sei, a NASCAR Brasil. Acho que deve ter outra que eu esqueci. Isso, é a Porsche. Tira a NASCAR e põe a gente Porsche. tem um ponto Exato. eletrônico aqui, gente. Vocês nem imaginam. Ajuda a gente em tudo. Maravilhoso. Então, no lugar da NASCAR, fica a Porsche. E dentro dessas 4, deve ter mais de 100 pilotos, porque só na Copa Truck é 30 e pouco, na Stock Car é mais 30 e pouco, na Porsche ainda tem gente que corre de dupla, então vai para uns 40, 50, assim, mais de 100 pilotos. E nenhum desses 100 são negros, entendeu? Então, é o que a gente fala, é um esporte muito elitizado e infelizmente é de difícil acesso ainda. A gente tem um ótimo exemplo, graças a Deus, que é o Hamilton, né, no lugar onde ele tá. Com certeza, uma das minhas maiores inspirações, depois do nosso brasileiro aqui, né, depois do chefe, do Senna. Com certeza vem ele. Mas eu acho muito legal porque eu vejo que muitas pessoas se inspiram em mim, sabe? Aí tem a parte da visitação na Copa Truck, eu vejo que vem bastante gente negra, afrodescendente, vem muito, sabe, falar comigo, vem tirar foto. Muito piloto novo, às vezes, até me manda mensagem falando que se inspira em mim. E eu acho legal de mostrar que, sim, não era pra isso ser muito pauta, né? Era pra ser normal, ser meio que bem dividido, né? Vamos dizer assim. Então, enfim, eu gosto muito de estar representando isso e com certeza sempre dou o meu melhor pra, além de comigo mesmo, né, porque eu sou uma pessoa muito competitiva, de também provar de que sim, a gente pode estar aqui, a gente tem o nosso espaço aqui também e de que venham mais, com certeza. Deus me livre, não quero ser o único. Eu quero que, na verdade, tenha mais negro do que branco, enfim. Eu gosto muito de poder representar e de poder dar esse orgulho que às vezes o povo se sente meio pra baixo, inferior, e fala, gente, não é assim que a banda toca, tá todo mundo igual. E falando da troca de equipe, ano passado eu tava na Tiger Team, esse ano eu tô indo pra APP Motorsport, mas é praticamente a mesma, é e não é. Eu vi que tinha uma pergunta, eu tava pensando em como eu ia dar um exemplo de que o pessoal ia entender. É como se fosse o Madeiro e o Jerônimo. Ah, legal. Entendeu? Que são diferentes, mas mais ou menos é o mesmo, sabe? Tem processos ali diferentes, tanto que a sede da PP é na Moca, a sede da Tiger Team é lá na Praia Grande. Enfim, elas são independentes, mas elas uniram forças, entendeu? Mas assim, eu saí, mas tô aqui do lado. É tipo são isso. Parceiros. Isso, exato. Cada um tem seus mecânicos, tá? Cada um tem seu chefe de equipe. É separado, mas ali no final das contas acaba ajudando, dá uma dica uma pra outra. Enfim, é o que, exatamente o que você falou, uniram forças. Então eu ainda tô ali do lado. Mas esse ano, com certeza, a expectativa é muito alta. Meu caminhão tá sendo feito do zero de novo. Inclusive, tô indo toda semana lá acompanhar o processo todo pra, com fé em Deus, vai nascer bom e a gente vai brigar por título esse ano, com certeza. Vamos brigar por título, porque você ganhou mais uma torcedora aqui agora, viu? Obrigado. E você, como a gente estava falando sobre esse assunto, você enfrenta preconceito, Léo? Ou
você, por não ter esse olhar, você fala, não, isso não acontece. Como eu que... acho que por não ter esse olhar, às vezes eu acho que algumas coisas passam batido, sabe? Que às vezes é um pouco de preconceito, mas como eu fui ensinado, meu pai também não tem muito esse olhar, às vezes, na verdade, minha mãe percebe mais que a gente, mas às vezes acaba passando alguma coisa batida, mas tem coisa que não tem como você não perceber, né? Por exemplo, a primeira vez que eu fiz a trança, eu tava com meu primo, ele também é negro. Ele foi comigo, a gente fez a trança, acabou, eu falei, tá com fome? Vamos comer alguma coisa. A gente foi lá no hamburgão lá da minha cidade, que a gente gosta bastante. E a gente tava comendo, a gente tava no cantinho, e eu percebi que tinha 3 meninos. Meninos não, né? Já deviam ser até mais velhos que eu. Que estavam olhando pra mim e pra ele, apontando e dando risada. Tipo assim. Aí, provavelmente era do meu cabelo. Mas... é que eu não ligo, sabe? A minha família foi muito ensinada a não ligar, porque quem tá no problema, quem tá errado são eles, né? Acho que ele tava com inveja, porque ficou muito legal esse cabelo. Eu não sei, a gente também nem quer saber muito. Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes não, né? Uma vez no aeroporto, que cadeirinha de aeroporto ficou uma de frente pra outra, sabe, né? Tinha 3, assim, 3 lugares aqui, 3 aí. E eu tinha ido no banheiro, meus pais foram pegar um lugar e tinha um casal de senhores lá. Um homem e uma mulher. Então, tipo, tava o homem e a mulher, aí tava minha mãe e meu pai. Então, assim, tava minha mãe no mesmo lado que a mulher dele e meu pai no mesmo lado do homem. E eu cheguei depois. Só que eu acho que eu queria falar uma coisa com a minha mãe. Eu sentei entre minha mãe e a mulher. E aí, do nada, o senhor pediu pra trocar de lugar. Assim, eu achei estranho, mas até aí, então, não sei, às vezes ele quer ver alguma coisa de... não sei, pediu pra trocar de lugar. Só que, por exemplo, eu tava aqui, assim, ele sentou aqui e ele ficou, tipo... de costas pra de você. costas pra mim. E passou, acho que uns 5 minutinhos, eles levantaram e saíram andando. Eu e meu pai, a gente nem... Tanto que eu conto isso porque depois que entrou no avião, minha mãe veio conversar com a gente, na verdade, ela veio meio que perguntar, tipo, ai, filho, tipo, como que você se sentiu, né? Não sei. Falei, me senti do quê, mãe? Aí que ela contou, eu falei, tá. Então foi por causa disso que tudo isso aconteceu. Aí meu pai também não tinha... ele tinha percebido um pouco mais que eu, mas também não tanto. Mas às vezes passa alguma coisa, mas nada que abala, ou que faz a gente ter atitude diferente. Muito pelo contrário. Mas eu acho que, assim, foram um dos casos mais recentes e até que eu lembro mais. A gente tem que trabalhar sempre para que essas pessoas que têm preconceitos, na verdade, elas têm problemas que elas precisam resolver entre elas. E que bom que você não encara dessa forma e tá bom, né? Quer virar, tá bom, né? Tá Exato, tudo bem. é o que eu falei, né? O problema tá na pessoa, não tá na gente. E vamos rezar por essas pessoas, Com né? Orar para que certeza. elas possam resolver os desafios das vidas dela. Agora, quero trazer uma curiosidade que uma passarinha me contou. Daí não é a sua mãe, outra pessoa que me contou, que foi quem organizou, inclusive, Thaís. Muito obrigada por essa conexão. Olha, você sabe que é minha BFF mesmo. A gente tem aí uma conexão, conheci ela na internet, a sua prima, né, a Thaís. E ela me contou que você é amigo pessoal do Bortoleto, é isso mesmo? Que ele frequentava a sua casa quando vocês eram pequenos, que ela falou assim pra mim. Viu, foi tão engraçado que quando eu vi o anúncio dele na TV, eu perguntei, Léo, é aquele seu amigo que frequentava a sua casa? Então quer dizer que você tem um amigo que agora tá na Fórmula 1? Sim, a gente, como eu comecei cedo... ele corria junto comigo, como a gente tem a mesma idade, ele corria nas mesmas categorias que eu. Então, 2012, 13, 14, 15... acho que até 14, porque 15 ele começou a ir mais pra fora do Brasil, né? Mas sim, tem até uma foto que minha mãe tirou, tá eu e ele na cozinha de casa, sentado assim na mesa... e a gente tá com a caneca de leite com Toddy, assim, porque tinha acabado uma corrida e ele tinha ido pra casa pra ele dormir lá em casa. Eu já dormi uma vez, se eu não me engano, na casa dele. E então, assim, é um amigo bem próximo. Hoje em dia a gente não tem tanto contato igual a gente tinha, né? Até porque eu segui minha vida, ele seguiu a dele, mas ainda vira e mexe. Às vezes ele responde algumas coisinhas no meu Instagram, eu respondo a dele.
E uma coisa que manteve muito, porque meu pai é amigo do pai dele e minha mãe é amiga da mãe dele. Que legal. Tanto que o pai dele hoje é dono da Stock Car. Então, assim, vira e mexe a gente acaba se encontrando, né? Porque o pai dele vai estar mais aqui no Brasil, dentro desse mundo do automobilismo. Então a gente ainda se encontra. E às vezes ele tá prestes a entrar numa reunião muito importante. Ele fala pra assessora dele, fala pro pessoal esperar 10 minutinhos que eu vou conversar com eles aqui. Então a gente tem essa afinidade com eles. E com certeza é muito legal, né? De ver ele lá, de ver alguém que realmente você viu do seu lado, que disputou com você, tá lá. Com certeza é muito legal, muito orgulhoso de tudo que ele fez, com certeza de tudo que ele vai fazer ainda, dele poder representar a gente. Já falei pra ele, mas vou falar de novo. Bibi, por favor, representa a gente muito bem aí. Muito bem. Porque ultimamente estava em falta, né? Um brasileiro lá. A gente sabe que vai ser difícil, porque a gente que entende do mundo do automobilismo, assim, equipes fazem diferença, né? Ele tá numa equipe bem abaixo das que correm lá na ponta, mas muito que o meu pai fala, faz o melhor com o que você tem, para quando você tiver melhor, você fazer melhor ainda. Então, dá o seu melhor como você sempre deu e com certeza ele vai representar a gente muito bem. Ele é um menino de confiança que eu vou te falar que pode ter certeza que ele vai representar muito bem o Brasil lá. Vai longe, então. Com certeza. E você pensa em chegar numa categoria como a Fórmula 1, Léo? Com certeza. Eu acho que é o sonho de toda criança, né? Hoje em dia, na minha realidade de carreira, é bem difícil, mas como dizem, para Deus nada é impossível. Nada. Deus gosta do difícil, então eu ainda tenho aquele fundinho que acredita, sabe? Também não tanto, porque já me frustrei um pouco de, tipo, não dá mais. Mas aí também um dia eu fui na igreja, eu senti isso. E ainda o cara falou de, não, se você tá com um sentimento no seu coração, acredita nele. Eu tava com esse sentimento no dia, eu falei, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu falei, ai, então tá bom. Eu acredito, com fé em Deus vai dar certo, vou chegar lá, vou disputar com o Bibi de novo, Uau. igual a gente disputava no kart. Mas a gente sabe que é muito trabalhoso chegar lá, não é só questão de talento, tem muito de oportunidade, de grana, com quem você tá envolvido, com quem você conhece. Mas enfim, Deus, ele encaixa as coisas da melhor forma possível, com certeza. Então você já se visualiza lá do lado dele. Que olha, foi Deus que mandou esse recado aqui pra mim, pra você ficar mentalizando que, providência pode vir. Deixar. E aí, como você falou nisso, e recentemente teve no streaming, né, a história do Senna que veio à tona, acontece mesmo nos bastidores? Você já presenciou essas coisas? Porque, o Senna, ele era passado, assim, não sei se essa é a palavra certa, mas mandavam ele frear para o outro passar, que era da mesma equipe. Essas coisas acontecem, Léo? Bom, comigo nunca aconteceu, até porque, na verdade, eu entrei numa categoria agora, né, que tá mais profissional, que tem equipe, que tem briga de interesses agora, porque antes era mais kart é um pouco mais individual, a própria Copa HB20 que eu corria também era mais individual, mas mesmo assim, é um mundo que a gente vê muito isso de, assim, eles meio que escolhem, sabe, quem vai ganhar, quem vai se destacar. Claro, não todas, mas em algumas, assim, a gente percebe que acontece. No kart também já aconteceu, assim. E também de amigo meu de falar, de escutar no rádio, tipo, deixa o companheiro de equipe passar. Assim, eu nunca passei por isso. Mas se fosse, vamos dar um exemplo. Eu e você, a gente é da mesma equipe, você tá disputando o título e eu não. Aí a equipe chega e fala, Léo, deixa a Vivian passar, porque se ela passar, ela é campeã. Tá tudo bem. Você é da minha equipe, você vai ganhar. Mas assim, só porque eles querem que você chegue na minha frente e não vai ganhar nada a mais, tipo, é só pra realmente você chegar na minha frente, você não vai disputar título, você não vai nada, aí eu confesso que vai ser difícil. Não vou falar que não, porque lá dentro o povo acha, mas não é piloto, não é patrão. Piloto é funcionário lá dentro, né? Porque tem um cara que tá pagando a conta, tem um cara que contratou ele, então o piloto lá dentro é funcionário. É o principal, vamos dizer assim, mas é funcionário. Mas como você é competitivo, eu também não deixaria. Então, eu não sei como eu vou lidar. Eu acho que eu vou ter que deixar passar pra não perder o emprego, né? Ai, não sei. Eu acho que
acho que por todos os seus princípios, né? De tudo que você conta e também da sua família. E além da competição, acho que você vai ter que falar, e agora, Deus, o que eu eu faço? acho que eu vou né? ter que pedir um sinal pra ele. Falar, se for pra eu deixar passar, fala comigo aqui, porque sozinho aqui vai ser difícil de tomar decisão, realmente. Ô, Léo, e você tem companheiros de equipe? Então, na sua Tenho. equipe tem mais piloto Sim. competindo com você? Sim, na Tiger Team são 4, que era o que eu tava ano passado. Ano passado andava eu, o Lucas Bornemann, o Ricardo Alvarez e o Vitor Franzoni. Aí, pra esse ano, como eu tô indo pra PP, vai ficar eu, o PP, que é o Pedro Paulo, que é o dono da equipe. Não sei se você vai lembrar do nome. E o Evandro Camargo. Lembra? Sim, Evandro Camargo já ouvi de algum lugar. Ele é... É o que foi meu chefe de equipe no kart. Sim, que você contou no começo. Eu falei, esse nome eu já Isso, ouvi. E onde que eu vi? exato. Agora, né? Exato, eu tô lá correndo com ele. E um detalhe muito interessante: o chefe de equipe da PP, que é o Denis, era o dono do cartódromo que eu comecei. Uau, gente. Tem umas coisas que eu falo. Hoje, vindo pra cá, Léo, foi muito engraçado. Que eu tive... Vou gravar com uma pessoa, não vou abrir aqui quem é, depois te conto nos Tá bom. bastidores. E aí, eu tava aguardando a aprovação dela pra poder... Porque eu mando sempre o roteiro, como eu mandei Sim. pra você. Lógico que no meio da entrevista a gente vai trazendo Sim. outros assuntos e tal. E eu tava pensando nela, vindo pra cá, e eu falei, nossa, ainda não recebi o ok. Depois eu olho, vou deixar na agenda como ainda pra resolver, né? Uhum. Léo, juro por Deus, essa pessoa me responde na mesma hora que eu olhei e falei... Meu Até Deus, assustou, né? como que pode? Então, eu penso que Deus, ele faz sempre de tudo para o que é O nosso pessoal chegar fala, né? Ele de uma... escreve certo por linhas tortas, É. né? Então, por isso, ó, quero ver você na Fórmula 1, Com cara. certeza, Olha a com fé em Deus. responsa aí. Não, mas não quero também te deixar com essa responsabilidade, porque eu sei que envolve muita coisa, não só a sua capacidade. Infelizmente, né, como você disse, é um negócio. E quando a gente está falando de negócios, tudo pode acontecer, Sim. mas como eu acredito que o que é nosso, ele vai fazer de tudo para chegar, e se aquele dia você teve algum sinal, vamos continuar aí Sim, com pensando e certeza. vibrando para o que acontece. Com certeza, com fé E daí em Deus. você estava contando que ele era o seu chefe. Você tinha mais alguma coisa para falar que eu acabei te cortando, não? Não, ele era meu chefe de equipe lá, o Evandro Camargo. Hoje eu divido a equipe com ele. E o nosso chefe de equipe é o Denis, que foi quem apresentou eu pro Camargo, que eu chamo de tio Camargo, né? Que como eu conheci desde pequeno, eu falei pra ele, eu posso ter 40 anos que eu vou te chamar de tio Camargo, que pra mim o senhor vai ser eterno tio Camargo. E o Denis, que é o dono do cartódromo que eu comecei, que foi o primeiro que meu pai me levou. Então, assim, hoje, cada um foi para um lado e do nada todo mundo se encontrou de novo. Ô, Léo, e tem relação com idade? Porque você começou no kart com 6 anos, mas... E daí a gente entende que são categorias. Na sua categoria hoje de truck, tem... idade, por exemplo, você que tem 20, tem gente com mais idade, com 30, que também compete junto com você? Então, assim, no kart, como é todo mundo novinho, é bem separado por idade. Como se fosse o futebol, né? Sub-8, sub-10, sub-12. Enfim, no kart é bem separado isso. Tanto que eu corri com o Bortoleto na Mirim e na Cadete, que são as duas primeiras. Mas no carro não tem muito isso. No carro tem a separação de categoria, por exemplo, a Copa Truck tem a Pro e a Elite lá dentro. Só que não é por idade. Aí chega no carro, turismo que a gente fala, eles separam por experiência de piloto. Então, por exemplo, vai chegar um piloto de 22 anos. Só que ele já correu em várias... Por exemplo, eu. Na Copa HB20 2023, eu tinha 18... mas eu corria na Pro. Porque em 2016 com 16 eu corri na Super, com 17 na Elite e 18 na Pro. Então, assim, eu era um piloto de 18 anos, nível Pro, que é o nível mais alto da HB20. Mas tinha piloto com 50 que nunca tinha sentado num carro, que entrou na Super, que é a categoria de entrada. Então, aí não é por idade, é por experiência, entendeu? Entendi. Então, assim, pode ter tanto eu, como fui um piloto de 18 anos Pro, como pode ter o de 50, que é super porque ele ainda tá iniciando. Ou
porque realmente a gente fala que quando você entra mais velho, demora um pouquinho mais pra você se adaptar, porque a gente que é mais novo não tem muito medo das coisas, né? O povo fala que entra mais velho, já pensa no filho, já pensa na esposa, já tem muita coisa na cabeça. Eles estão lá mais pra desestressar do que realmente pra seguir carreira. Então, na Truck, hoje eu corro na Elite e tem piloto na Pro, mas como eu sou mais novo, não tem piloto mais novo que eu na Pro. Mas lá é a mesma forma, é separado por experiência e não por idade, tanto que tem piloto mais jovem que tá na Pro, vai um exemplo de uns 28, e tem piloto de 40 que corre comigo na Elite, entendeu? Legal. Então é separado por experiência no turismo, não por idade. E você já correu com algum piloto famoso, assim, tipo Barrichello, ou... nem lembro o nome dos nossos pilotos que já passaram aí. Do Massa. Do Massa. Você já chegou a correr com algum deles? Com Ou eles, com os não. filhos deles? Com eles, não. Mas com os filhos do Barrichello eu já corri. Com o Dudu, que a gente não é tão próximo, mas a gente é amigo, que é o filho mais velho dele. Mas o Fefo, que ele é mais da minha idade, que é o mais novo dele, eu já corri com ele. Inclusive, o brasileiro de 2014 que eu ganhei, o Fefo tava na pista, o filho do Barrichello. E na Granja eu via bastante Barrichello, porque os filhos dele corriam. E o Barrichello é um amor de pessoa, né? Ele é muito gente boa, ele dá atenção pra todo mundo. Então, e como o kart é muito negócio de família mesmo, né? Todo mundo meio que unido. Acabava a corrida, a gente via o Barrichello, tanto que a gente nem pedia mais pra tirar foto, porque era meio comum ver ele, né? Mas ele sempre vinha, dava atenção, os filhos dele brincavam com a gente, né? Porque criança descia do kart e saía correndo no autódromo, brincava, era aniversário do piloto, a gente tacava ovo nele, enfim, sempre teve essas brincadeiras dentro do autódromo. Então, assim, mais de contato, assim, foi dessa forma, mas dentro da pista, com esses de maior expressão, né? Vamos dizer assim, eu ainda não corri, mas vou correr ainda. Vai correr, com certeza. Você já tá com quase 15 anos de automobilismo? Uau! Praticamente. Daqui a pouco a gente fala que você já pode até pedir como que quando a gente... Aposentadoria? Começou bem cedinho. A aposentadoria, se eu quiser, vai vir mais cedo. Vai vir mais cedo. E como que é os bastidores do piloto? Você tem o seu time, né? Que hoje você corre, que é a PP, que você vai começar a correr. Quando começam as corridas? A primeira etapa desse ano é dia 23 de março, em Campo Grande. Vai passar... Todas as corridas são transmitidas na Band. Aí só varia um pouquinho o horário, mas geralmente começa, vai um exemplo, de meio-dia a 2 da tarde. Geralmente começa ali meio-dia... No sábado? Não, no domingo. No domingo. Legal. Então, esses bastidores, né? Parte de contrato, é como no futebol, você tem um empresário que toma conta de você, ou é a equipe e fala diretamente com você? Como funciona isso? Bom, tem um empresário, é meu pai. Tem um outro amigo nosso também que tá entrando meio que de cabeça com a gente nisso também, o André, que ele também tá apoiando muito a gente. Mas uma coisa que às vezes o pessoal não entende muito é que, assim, existem contratos de pilotos que, fulano, você vai vir correr comigo, você vai receber X por mês. Existe. Mas a maioria fulano, nem a equipe muito que vai atrás. Às vezes, sim. Mas, por exemplo, eu sou piloto, você é dona da equipe. Eu vou chegar em você e falar, Vivian, eu quero correr na sua equipe, tem vaga. Você vai falar, Léo, tem. Eu vou falar um exemplo, é tanto por mês que você tem que me pagar. Vou falar, tá bom. Aí eu vou, e aí que é onde, na verdade, a gente meio que consegue ganhar dinheiro, né? A gente arruma patrocínio, então vamos falar um número simbólico. É mais que isso, mas eu vou falar um número simbólico, né? 10 mil, um exemplo, você quer por mês. Tá bom, aí um exemplo, eu vou no patrocínio da minha mãe, consegui 10 mil. Já paguei sua conta, com você tá tudo certo. Fui em fulano, consegui 7. Com 7 eu pago as passagens, pago hospedagem, não sei o quê. Fui em outro, consegui mais 10. Aí a partir do que vai passando, vai pagando o extra, né? Vamos dizer assim, de alimentação, passagem, hospedagem. E aí o que passa disso é meio que sobra o salário, entendeu? Entendi. Ou também tem equipe que fala, ó, vem correr pra mim, você vai receber tanto. Só que às vezes é um X baixo. Só que você vai ter 2 lugares no carro que você pode vender
e através disso vai ser o seu salário maior, entendeu? Entendi. Então, não é muito... Existe, como eu falei, mas é difícil alguém que fala, ó, vou te contratar, entendeu? Tipo, você vai receber tanto e não vai precisar pagar. Ou às vezes até existe, mas aí é por muito de piloto que já tem contrato, por exemplo, um exemplo legal de dar é o Pérez na Red Bull, lá na Fórmula 1 mesmo, que ele é um piloto que tem muito patrocínio em volta dele. Tem um mexicano, né, que ele é mexicano, que tem muito dinheiro, então ele investe muito. Ou seja, a equipe que o Pérez tiver, o cara vai investir. Então, às vezes, o pessoal da Red Bull, ou vai um exemplo, a Mercedes quer tirar ele da Red Bull. Não necessariamente é porque ele é muito bom, é porque o aporte que ele tem por trás dele vem junto com ele, entendeu? Então tem isso também. Muito interessante isso, né? O quanto é importante e em tudo, né? A gente tem que ir atrás dessa oportunidade e saber que somos vistos hoje de todas as formas, né? Então, é bem legal conhecer essa parte dos bastidores. E agora falando sobre que a gente estava falando de velocidade, né? Você falou que você já sofreu acidente e que foi mais seguro do que se tivesse num carro dirigindo na marginal. Qual foi o máximo que você atingiu em um carro? Pode ser no kart, no HB20, agora no truck. Você lembra qual foi a velocidade máxima que você chegou, Léo? Eu acho que foi na Mercedes que eu corri metade do ano passado, de junho até o final. Eu vou correr esse ano também, eu vou correr na Truck e na AMG Cup, que é a Mercedes. Ano passado, se eu não me engano, deu 220... Acho que 220, 215, eu acho, na Mercedes. Estão falando que esse ano vai ser mais rápido. Com fé em Deus, tomara que seja mesmo. Você é viciado em adrenalina mesmo, Sim, né, com Léo? certeza. Mas eu acho que o máximo foi realmente com a Mercedes lá em Interlagos. Eu acho que deve ter sido uns 215, eu acho, né? Porque eu também não tem como você ficar olhando o velocímetro toda hora, não é uma coisa que a gente vai prestar atenção. Mas com certeza essa Mercedes foi o carro mais rápido que eu já andei, assim, sem dúvida. Eu acho que o desse ano realmente vai ser mais rápido. E aí depois eu conto pra você quanto que dá no final da reta. E como que é, então, ter que vir pra cidade, ter que andar 50 por hora? Você já tomou multa por conta disso? Porque você gosta da velocidade? Já tomei multa, já. Mas uma coisa que o pessoal não entende muito, que é até uma curiosidade, eu sou piloto, certo? Mas eu não gosto de dirigir. Como Não, assim? eu não gosto de dirigir na rua. Ah, tá. Não Porque... não que eu não gosto. Não, lá eu amo, lá é o que eu mais amo fazer na vida. Mas eu não gosto de dirigir na rua, por exemplo. Hoje eu vim com a minha mãe, que veio dirigindo foi minha mãe. A gente vai voltar, que vai voltar dirigindo é minha mãe. A gente vai pro sítio da minha avó, eu tô no mesmo carro que meu pai que vai dirigindo. Tipo assim, eu só dirijo quando não tem mais ninguém pra dirigir. Ou tipo, quando é meu carro. Aí meu carro eu gosto de dirigir. Mas também, às vezes, eu vou sair com meu pai, com a minha mãe, eu vou com o carro deles, aí eu vou de carona, entendeu? Ainda mais viagem longa, assim, não gosto de dirigir. Essa foi boa. O piloto que não gosta de dirigir. Mas vou te falar que não é tão estranho, viu? É bem comum lá no meio, lá, porque a gente não pode fazer o que a gente faz na pista na rua. Então a gente fala, então se não for pra dirigir assim, eu não quero, vou ficar aqui quietinho. Muito bom. E já que você gosta de adrenalina, o que você já fez além das pistas? Você já pulou de paraquedas? Tenho vontade. Você nunca pulou? Não, eu tenho vontade de pular de paraquedas, de pular de bungee jump. Inclusive, minha mãe sai o coração pela boca quando eu falo isso. Mas eu tenho vontade, mas assim, já fui quando a gente foi para os Estados Unidos. Essa última vez eu tenho o elevador lá no... Como que é o nome do parque? O Busch Garden, né? Que sobe, fica de rosto pro chão e desce. Eu amo todas as montanhas russas, eu amo o elevador, eu amo o estilingue. Tipo assim, eu não tenho medo. Eu curto de verdade aquilo, sabe? Eu gosto bastante. Léo, você não... Ó, eu vou nos parques, né? Quando vou pra Disney, e eu sou aquela que vou carregando as mochilas das pessoas e fico na fila, porque eu não vou em nada. Porque... Para ajudar ainda, eu morei na Inglaterra e eu tinha 24 anos, e aí eu fui num parque lá e eu andei nesses... Eu fui fazer aquilo que eu nunca tinha feito, mas nunca mais fiz. Porque uma das primeiras vezes que eu fui para Disney, eu entrei
num dos parques, eu até esqueci qual que era o nome do parque, aquele que tem uma bola assim na frente. E Na Disney ou na Inglaterra? Na Disney. Universal, e aí, né? Não foi a Universal, foi o outro. E tinha o simulador da NASA. Quando eu entrei lá, Léo, eu comecei a ter crise de pânico no simulador. Mas você já foi naquele simulador da NASA? Não lembro. Meu Deus. Primeiro que você entra, ele te prende de um jeito que você não consegue nem respirar, né? Se ele prende. E aí você começa a voar naquele foguete como se você estivesse mesmo indo para o espaço. Aquilo começou a me dar uma crise de pânico e eu gritava, berrava. E meu marido estava achando que eu estava curtindo. E eu estava em crise de pânico. Eu nunca mais consegui nenhum brinquedo. Nenhum. Por conta daquela situação. Não, eu lembro eu como se fosse hoje. Desde novinho eu gostei. Tanto que a primeira vez que a gente foi na Disney foi eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã mais velha, a Tati. Eu tinha 10 anos de idade. Fui em todas as montanhas russas. Chegou na hora desse mesmo elevador, meu pai morre de medo de altura. Ele foi porque eu tava indo. Tinha, tipo, foi eu e minha irmã, a gente ama, a gente gosta muito. A gente, vamos, pai, vamos. Aí de tanto a gente encheu o saco, a gente foi. Aí ele também, né, tipo, porra, uma criança de 10 anos tá falando pra eu ir, então eu vou. Mas é uma coisa que eu acho que tá no sangue, né? De gostar um pouquinho de umas das coisinhas que mexem com o coração. Tomara que você continue assim até quando chegar na minha idade, porque eu fui perdendo até, eu já não tinha muita vontade. E agora, então, até com velocidade. Às vezes eu vejo que eu vou dirigir, eu pareço aquelas senhorinhas, assim, sabe? Porque eu falo, ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, né? Como você falou, até os pilotos mais maduros, eles também vão pensando na família, sim, né? Então, exato. mas eu acho que é uma característica de quem gosta mesmo de adrenalina. Sim. Eu já não tenho essa mesma característica. Eu gosto bastante. Tudo que dá pra fazer que tem adrenalina, opa, deixa eu fazer. Tanto que nessa primeira vez, como a gente tinha ido, esse Busch Garden, você tá nos Estados Unidos, mas você não tá na Disney, né? A Disney é o Magic Kingdom. E minha mãe falou, vou levar o Léo, 10 anos, criança, vai amar, né? Passou 2 horas no parque, não tinha montanha-russa, não tinha nada. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, isso aqui... Quero ir embora. Eu não né? quero ficar com o Mickey, com o não quero. Eu quero montanha-russa, eu quero alguma coisa pra mexer com o meu coração. Não quero ficar parado. Muito bom. Eu não, eu gosto de ir na Disney, porque daí eu tiro foto com os bichinhos. Essa é a minha diversão. Tem um bichinho, tô eu lá na fila. Na fila que alguém quer ir... deixa que eu fico segurando sua bolsa. Pode deixar, não precisa colocar no locker, não. Deixa que eu faço. Maravilhoso, Léo. E o que vem aí pra gente pensar além... Você falou que você vai, então, disputar além do truck, você também vai disputar com a Mercedes, é isso? São categorias diferentes. Sim. E são carros diferentes, porque o truck é o caminhão e a Mercedes é um carro normal. Uau. É diferente, assim... Porque às vezes acontece de ser 2 finais de semana seguidos. Então, assim, um exemplo, eu tô... Esse final de semana, tô na truck. Daqui uma semana eu tô dentro do Mercedes. Até o cérebro reprogramar, vamos dizer assim, ele demora um tempinho. Tanto que esse ano vai ter uma etapa que vai bater data. Vai ser no mesmo final de semana. Só que não tem como porque é pista diferente. Então não tem como eu correr nas duas. Mas vai acontecer algumas vezes de ser... uma em seguida da outra, assim. Mas, por mim, poderia ser todos os finais de semana, poderia ter corrida, que pra mim ia estar tudo bem. Todos os dias. E falando em corrida, como que é a preparação do piloto? Você... como que é a sua preparação? Você faz atividade física normalmente, mas o que mais você faz, Léo? Bom, acho que às vezes as pessoas não têm muito essa impressão, é de que um piloto também é um atleta, né? Até porque, principalmente da Fórmula 1, mas às vezes, um exemplo, eu já fui com os meus amigos no kart. Aí eles, mas nem cansa tanto. Aí eu até vi um amigo meu falando, não lembro quem foi que falou, esses dias que eu vi uma frase que eu achei muito legal pra responder isso. Ele falou, gente, se você pegar um Fórmula 1 e andar 50 por hora, você não vai cansar. Ele falou, mas se você pegar um Celta... e colocar o Celta no limite, você vai cansar mais do que você andar no Fórmula 1 a 50 por hora. Então, a questão não é você estar lá, é você estar buscando o limite daquilo que você tá. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que fala, às vezes vai andar de kart mesmo, né? Que é o que tem mais acesso, que é mais perto. Mas não cansa. Mas, tipo assim, realmente você tá
no limite do kart, não é nem no seu limite, né? Porque às vezes o limite de alguma pessoa é bem longe do limite do kart. Então, assim, também exige um preparo físico dentro do carro. Pouca gente sabe, mas chega a ficar 50 graus lá dentro. Então, você precisa, além de toda a roupa que a gente tá. Então, tem que ter um preparo físico muito bom. Então, assim, eu vou pra academia, né? Gosto muito de esporte, então jogo bola. De vez em quando jogo ali um beach tênis com meu pai. A alimentação é uma coisa que tem que cuidar bastante. Ainda tem os meus dias ali que eu como meu hambúrguer, que eu como uma pizza, mas durante a semana é sempre bom você policiar bastante. Às vezes ir no médico, né, pra não... Porque é uma coisa que exige muito do físico mesmo. Até já tive dor nas costas por conta disso, que vibra muito, é muito impacto na coluna, né? Enfim, é bom você estar atento com tudo como um atleta comum, como um atleta de futebol, como um atleta de basquete. Ele tem que estar ali cuidando do corpo dele, fazendo atividade física, se exercitando, comendo legal. Então, com certeza é uma coisa que conta. 50 graus, e daí você tem sede, você toma água, tem essa parte no macacão, como que funciona? Tem na truck a gente coloca como se fosse esse pessoal de ciclismo, que às vezes põe uma mochilinha de água nas costas, a gente põe atrás assim, pra gente tomar, põe bastante gelo, né, porque como fica bastante tempo pra demorar mais pra esquentar. Mas vou te falar que na hora ali a gente não sente muito, não. Não, né? Eu acho que é muita coisa pro cérebro se concentrar, que ele acaba deixando o calor de lado, né? Claro, um exemplo, tem a parte ali do safety car, que é quando às vezes acontece algum acidente, entra o carro na frente, todos ficam devagarinho, aí eu acho que relaxa um pouco, aí vem o calor, aí vem a sede, aí puxa o negocinho, toma uma aguinha, mas assim, não é o principal e na hora ele não sente, eu acho que sente muito depois que acaba. Tanto que quando acaba, eu tiro a luva assim, tá suando, eu falo, meu Deus, tava quente lá dentro, hein? Aí que começa a subir todo o calor, isso. Que aí eu desço do caminhão, desço do carro, eu já quero tirar tudo. Eu quero tirar, eu quero tirar o macacão, quero tirar a camiseta que a gente usa por baixo. Falo, gente, espera, deixa eu me trocar, deixa eu colocar um shorts, uma camiseta fresquinha, jogar uma água no rosto. Depois a gente conversa, né? Porque assim, só corrida, né, que às vezes acaba, você vai direto pro pódio, mas assim, treino, eu não gosto muito de acabar e já falar, gente, calma, deixa eu me trocar, deixa eu ficar fresquinho, aí eu converso, porque eu não gosto muito de calor, então, assim, é muito quente. E eu não gosto de calor e chega a 50 graus. Léo, meu Deus! Que loucura, cara. Olha, eu tô aqui apaixonada por todo esse mundo seu e muito feliz de ter recebido você aqui comigo. Conhecer tudo isso, né? Esse mundo do automobilismo que eu não conhecia. Você com certeza ganhou aí mais uma torcedora sua. Obrigado. E muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Tenho certeza que você está inspirando muita gente. Olha lá, eu já escuto o pessoal lá assim... Porque não sei se você escuta, mas eu escuto o pessoal que está assistindo a gente, nos ouvindo. Eles falam, mas já vai acabar... Chega uma hora que a gente precisa acabar, né? Mas antes da gente finalizar, Léo, eu quero que você compartilhe aquela mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, e até pessoas, os jovens que têm vontade de seguir a mesma carreira que você, ou não, ou pensa em seguir qualquer carreira, né? Por quê? Você começou com 6 anos, e tá aí um jovem com muitos sonhos, com muitas vontades, com muita determinação. Então, finaliza aí com a gente com uma mensagem, Léo. Bom, eu acho que independente se é atleta, se não é atleta, se é de automobilismo, se não é, o importante é você sempre fazer o melhor com o que você tem para você poder fazer melhor quando você tiver coisa melhor ainda. E acima de tudo, acima de dedicação, acima de esforço, de disciplina, sempre tenha Deus à frente de tudo, porque não vai adiantar você ter disciplina, foco, esforço. Se Deus não estiver no comando, você pode até chegar, mas com Deus, com certeza, você chega muito mais longe, e em lugares que você nem consegue imaginar. Então, se dedica ao máximo que der, se esforça ao máximo que der, acredita, assim, independente da situação que você esteja hoje, que você pode realizar o seu sonho, por mais distante que ele esteja. Como a gente falou aqui, Deus é o Deus do impossível, e ele gosta de aparecer no difícil para provar que Deus é Deus. Ele não precisa provar, mas ele gosta, pra gente se apegar mais ainda nele. Então, com certeza, deixa ele acima de tudo e vai pra cima que com certeza dá certo. Como diz o chefe,
famoso Senna. Põe Deus na frente que com certeza um dia dá certo e um dia você chega lá. Com certeza. Que lindo, Léo. Que inspirador. Que história. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada, Bia, que nos conectou aqui para eu conhecer essa história e que todas as pessoas, não só os jovens, mas todas as pessoas, porque eu penso que não tem idade pra gente seguir os nossos sonhos. A gente tem que só que acreditar em Deus. O importante é estar feliz e fazer do que você gosta, né? Porque não tem preço você fazer o que você gosta, ainda mais se você ainda consegue ganhar um dinheirinho em cima disso, é o ideal, né? É o melhor dos mundos. Maravilhoso, né? Porque vivemos num mundo capitalista, a gente tem que pagar a conta, então o dinheiro ajuda. Com certeza. E vamos ser felizes. Isso aí. Deixa os seus contatos, Léo, para que as pessoas possam te encontrar, para que as pessoas possam te seguir e aí ficar na torcida junto com você. O principal ali é o Instagram, né? É @Léo Rufino. Não vou falar a foto que tá hoje, que provavelmente como esse ano vai mudar. O caminhão muda as cores. É _Léo Rufino. O primeiro que aparecer lá com certeza vai ser eu. Pode seguir lá, a gente posta bastante coisa ali do meu dia a dia, posto um pouquinho dos bastidores das corridas, então para você que quer se inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, pode seguir lá que com certeza vai gostar muito. Muito obrigada Obrigado mais uma você vez, pelo Léo. Convite. Foi um muito prazer feliz de estar mesmo. aqui, foi um prazerzaço vir também aqui. Estou muito feliz de ter conhecido mais da sua história, conhecido você e tomara que você que está aqui conosco tenha se inspirado e torcida agora pro Léo, todo domingo na Band. A gente fazendo a merchan aí, Band. Patrocina. Mas pode seguir lá que vai postando os dias que vai ter corrida, quando vai ter corrida, eu posto onde vai passar, os horários, tudo certinho para não perder nada. Muito bom. Obrigada, Maurício, mais uma vez aí por estar com a gente nos bastidores. Tamo junto. Bia, muito obrigada por você também estar aí nos bastidores. Muito obrigada por essa conexão. Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que sempre nos acompanha, que está aqui comigo sempre no Compartilha Cast. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Obrigado. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Fiquem com Deus.